Numa noite escura e aparentemente normal do interior do Ceará, um jovem caminhava sozinho por uma estrada carroçável quando fora aterrorizado por uma assustadora aparição. Uma aparição que amedronta há séculos os moradores do sertão nordestino. Quase imobilizado, o sertanejo pediu ajuda aos moradores locais que, tomados por um profundo temor, se negaram a ajudá-lo. Aqui, você assiste a mais uma saga de Sertão Assombrado. Eu sou Luiz Carlos Garcia e, para contextualizar a história de hoje, eu vou mostrar como era o cenário onde aconteceu essa história. Moro numa cidade do interior do estado do Ceará. Cerca de 20 anos atrás, quando este fato aconteceu, a nossa cidade ainda tinha muita área com mata, área de caatinga. Às vezes, para se atravessar de um bairro para o outro da cidade, era necessário passar por essas estradas ainda com muita mata. Certa feita, vindo da casa de uma namorada, eu me deparei com algo muito estranho. Caminhando por uma estrada, era uma noite nublada, não tinha luminosidade alguma da lua, e eu comecei a ouvir uns ruídos estranhos que vinham me seguindo. Esses ruídos se assemelhavam ao longe a um choro, a gritos de desespero, pedido de ajuda. Por um momento eu cheguei até a pensar que havia de fato alguém ali sofrendo, talvez até algum tipo de agressão. Então eu continuei caminhando e aquele som desesperador começou a se aproximar cada vez mais. E a estrada, na minha mente, parecia ter se tornado ainda mais longa. Foi então quando eu comecei a perceber que era um barulho de choro desesperado. Uma mulher que chorava e de ajuda clamava por Deus. Quanto mais tempo eu caminhava pela estrada, mais parecia que o meu destino não ia chegar. Foi então quando eu lembrei de algumas histórias que eu já tinha ouvido na região. Diga-se de passagem, essas histórias são muito recorrentes. Foi então quando eu resolvi acelerar o passo. Eu não queria correr. As minhas pernas ficavam cada vez mais pesadas. Eu já não sabia o que fazer, mas aquela voz continuava a se aproximar. Aqueles gritos desesperados. Consegui reunir forças para acelerar o passo, mas não corri. Segui a minha viagem de volta para casa, até que, enfim, eu consegui ver uma réstia de luz. Logo à frente, a cerca de uns 200 metros, eu pude perceber que a zona urbana, uma rua com postes com iluminação artificial, já estava ali, logo perto. Porém, quanto mais eu caminhava, mais parecia que essa espécie de assombração se aproximava de mim. Foi então que eu avistei pessoas ao longe. Naquele momento eu senti assim meu coração ficando leve. Eu me senti protegido e cheguei a pensar: o pior já passou. Agora eu já posso respirar fundo, acredito que eu esteja a salvo. Naquele momento eu me arrepiava todo, dos pés à cabeça, e sentia uma coisa que jamais eu havia sentido, um medo que me tomava o corpo e que me travava as pernas e que tentava me impedir de caminhar. Mas então eu consegui chegar até onde essas pessoas estavam. Tinham várias pessoas sentadas em uma calçada e eu cheguei até elas e comentei: pessoal, boa noite. Eu estou vindo pela estrada escura do bairro dos Andrades e acabei de ouvir gritos desesperadores de uma mulher que chorava sem parar. Fiquei confuso, não sabia se era algo real ou se era algo que não faz parte ou que não fazia parte desse plano. Então as pessoas pararam de conversar quando eu contei aquela história, todas ficaram olhando uma para a cara da outra. Alguns segundos de silêncio e suspense. E uma delas falou: essa assombração costuma aparecer nessa região. É possível que você tenha sido perseguido pela assombração da mulher chorona. Foi então que caiu a ficha para mim.
que de fato eu estava sendo perseguido por uma assombração e que não era uma assombração desconhecida. Era algo que já fazia parte da cultura, das lendas, das histórias, muitas vezes tidas como histórias reais, assim que nem a minha. Eu sou testemunha de uma história real, não foi fruto da minha imaginação, as pessoas puderam comprovar e eu pude, através de terceiros também, constatar que isso já está enraizado na nossa cultura. Foi então quando eu olhei para aquelas pessoas que estavam ali sentadas e disse: venham comigo, vocês têm coragem de me seguir? Se vocês vierem comigo, eu vou de encontro ao que eu ouvi, pois eu não consegui ver nada, para que a gente tenha certeza do que eu estou falando. Por um instante, 2 ou 3 pessoas que estavam ali chegaram a se levantar e foram me seguindo e disseram: vamos, a gente tem coragem de ir. E eu continuei o meu caminho, segui, calado, entusiasmado, agora com sentimento de proteção, porque as outras pessoas estavam comigo, e eu acredito que se fosse algo de um outro plano, do plano espiritual, não iria conseguir me fazer mal algum. Porém, depois de caminhar cerca de 50 metros, quando eu olhei para trás, eu voltei a sentir aquele medo que eu estava sentindo antes. Sabe por quê? Porque as pessoas que estavam me seguindo, elas não tiveram coragem de prosseguir o caminho, mesmo que eu fosse à frente do grupo. Elas voltaram e eu via elas voltando uma a uma, até que eu fiquei sozinho ali parado, olhei novamente para aquela escuridão, olhei para as pessoas que estavam abandonando o plano de ir de encontro àquela coisa, não sei o que exatamente é até hoje, apenas suponho pelo que as pessoas da nossa região contam. Então eu voltei a sentir aquele medo que me arrepiava todo. Não pude fazer outra coisa a não ser também abandonar o projeto de encontrar com aquela assombração. Então eu me voltei para a estrada clara e fui até as pessoas e perguntei: ué, e vocês não iam me seguir, não iam comigo para a gente constatar o que era aquela assombração? Então elas me disseram que não tinham coragem. Elas disseram que foram tomadas por um medo assim inexplicável e que, como um contágio, aquele medo ia passando de uma pessoa para outra, até que tomou todo aquele grupo e eles resolveram voltar. E disseram: nós não temos coragem de ir. Então eu fiquei na curiosidade. Eu fiquei como estou hoje, como estou até agora. Às vezes quando eu falo sobre esse assunto eu me sinto arrepiado, porque eu sei o que passou, o que se passou naquela noite. E foi algo aterrorizador. E eu tenho certeza que você aí, está me assistindo, jamais gostaria de ter uma experiência dessas. E se sentir assim como eu me senti, completamente assombrado.